Vamos seguindo ao vivo, 2 horas e 52 minutos após a votação da urgência do projeto da anistia, que ainda será votado na Câmara dos Deputados. Eu conversei com a oposição e com governistas em um amplo debate sobre esta matéria. Nessa conversa com o deputado Rodolfo Nogueira e com o deputado Zé Neto, aliado do governo, ambos fizeram uma discussão sobre a expectativa a partir de agora. Em relação aos parlamentares, eles falaram sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, o que aconteceu no 8 de janeiro. Vamos ver. Não houve golpe, quero deixar muito claro isso. A narrativa é para condenar e prender o presidente Bolsonaro. É uma vingança contra a prisão do Lula, então querem fazer a mesma coisa com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não estava aqui no Brasil, estava nos Estados Unidos no dia da invasão aqui do Congresso Nacional. Houve crime, sim. Que sejam punidos pelos crimes que praticaram, de invasão, por depredação, enfim. A dose certa, a pena correta para quem cometeu um crime. De um outro lado, já o deputado Zé Neto, aliado do governo, confirma que houve sim uma tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. Nunca você viu o PT querer destruir o Estado de Direito. Ao contrário, a gente sempre defendeu que era dentro da instituição da justiça que a gente ia fazer a defesa do presidente Lula. Tanto que ele claramente colocou que não ia nem usar a tornozeleira. Ele ia lutar por seus direitos até o final. Diferente do que aconteceu com o presidente Lula, que não tinham provas, diziam que ele estava sendo preso por indução, né? Porque não tinham provas. Hoje, o que está se fazendo, com muita transparência, é culpando aqueles que não vão botar aqui de santinhos. Alguns realmente não sabiam nem o que estavam fazendo. Esses estão abolidos. Esses não estão tendo pena ou fizeram pena ou estão tendo pena alternativa. Agora, é bom lembrar que tinha gente querendo explodir carro-tanque de gasolina em Brasília, que tinha gente querendo matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do TSE. Vamos voltar a falar sobre a anistia. O relator desta matéria agora na Câmara dos Deputados, ele vai se reunir, pelo menos a expectativa de se reunir com governadores e com ministros do Supremo Tribunal Federal. Vitória Abel está de volta com as informações. Ainda é muito cedo, mas as articulações seguem um ritmo acelerado, né, Vitória? É isso mesmo, Bruno. Como a gente também já antecipou mais cedo, ele deve também ter as conversas com as bancadas partidárias na semana que vem, além dos governadores e dos ministros do STF. Então, ele tem muita conversa para organizar no intervalo de uma semana e meia, já que ele disse que quer fazer isso até o final do mês. O líder do partido dele, Auro Ribeiro, nos disse que quer tentar soltar esse parecer da redução de penas até o final do mês. E, inclusive, uma das conversas que ele também deve fazer é junto com governistas, porque é importante a gente lembrar que o governo, o presidente Lula, terá que sancionar essa proposta. Então, não adianta ser uma matéria totalmente feita à revelia do governo, já que ela vai ter que passar pelo Palácio do Planalto para ser assinada pelo presidente Lula. A gente lembra também que antecipamos ontem, aqui no Tempo Real, que o presidente Lula falou para alguns aliados que ele não era contrário à redução de penas, que inclusive ele já foi preso, sabe como é ser preso e que, portanto, ele não seria contra caso esse texto intermediário, meio termo, avançasse. Pois bem, desde então, o governo vem costurando esse texto de redução de penas. É claro que existia ainda uma esperança ontem da base governista de que a urgência dessa matéria da anistia fosse derrotada. Se tentou fazer isso, se tentou negociar isso, mas os governistas entenderam que existiu uma espécie de recado do Centrão, que se uniu à oposição para poder derrotar o governo, e esse recado inclui aí uma série de destaques, incluindo, por exemplo, a própria PEC da blindagem, que o PT fez questão de se posicionar contra ela, o que acabou atrapalhando algumas costuras e algumas negociações que o governo vinha tentando fazer em cima da derrubada da urgência da anistia, e também, é claro, o próprio pagamento de emendas. O governo está muito atrasado no pagamento de diversas emendas, inclusive emendas PIX para deputados do Centrão. Então, sim, a base governista enxergou isso como uma resposta do Centrão ao governo. Bom, a partir de agora o relator, portanto, vai dialogar com todos esses personagens e mais cedo ele afirmou justamente que pretende fazer esse diálogo com o STF. A gente lembra que o STF
pode considerar o texto inconstitucional, caso não seja do agrado dos ministros. Vamos ouvir um trecho de Paulinho da Força. A gente tentar construir um projeto que não seja nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, mas que a gente possa pacificar o país. Vou conversar tanto à esquerda quanto com a direita e com o centro especialmente para a gente construir então um projeto a partir de agora e tentar votar o mais rapidamente possível para a gente poder, a partir daí, ter um país mais pacificado. E as conversas com o governo e com a STF devem se seguir, portanto, ao longo da próxima semana, Bruno e Márcia. Uma pergunta a você, Vitória. Olhando aqui umas conversas com o relator no WhatsApp, inclusive, no final do mês de março, eu consultei o agora relator perguntando se o Solidariedade iria dar o apoio à PEC ou algum tipo de matéria que fosse para a anistia. Ele me disse, não, de forma alguma o Solidariedade vai apoiar a anistia. E agora ele é escolhido como relator. Como foi essa articulação? Você tem informações dessa movimentação? Como foi escolher o nome do Solidariedade para relatar essa matéria tão importante neste momento? Justamente esse é um dos motivos, né? Paulinho da Força, ele é considerado um personagem também do Centrão, apesar de ser um sindicalista da Força Sindical, já foi aliado de Lula, mas ele é um personagem do Centrão. Saiu do governo recentemente por ter alguns desagrados em relação ao Palácio do Planalto. E o Paulinho da Força, por mais que ele diga que ele é contra a anistia, ele é a favor sempre da negociação. Tipicamente um personagem do Centrão. E o que ele também disse é que ele é a favor da redução de penas. Então, esse é o recado também que o governo quer passar. Ser a favor da redução de penas pode ser uma forma de derrotar a anistia. Esse é o recado agora que o governo quer começar a passar e, de certa forma, era algo defendido pelo Paulinho da Força. Anistia total não é possível, não dá para fazer. E já não era desde o início do ano, mas agora tem que se trabalhar com a redução de penas. E também a escolha do nome dele aconteceu porque ele tem uma interlocução boa com integrantes do Judiciário e ministros do Supremo. Ele já vinha costurando essa possibilidade, entrando nesse diálogo por ser alguém que tenha essa ponte com o STF e agora, portanto, foi escolhido pelo presidente Hugo Motta para tentar fazer esse meio de campo com todo mundo. Bruno. Vitória Abel, ao vivo aqui, nos contando sobre essa articulação e a escolha de Hugo Motta com esse relator para, de fato, assinar esta matéria da anistia e convencer tanto aliados do governo, do centro e da oposição. Vitória, muito obrigado pelas informações, pela análise também sobre a escolha do relator. Vamos seguir repercutindo. Mônica Rosenberg, a gente vê que tudo muda muito rápido aqui na capital federal. A escolha, então, do relator que rompeu com o governo Lula, mas é muito ligado a ministros do Supremo Tribunal Federal. Ontem eu ouvi o seguinte, se aquele que for escolhido relator não aplicar uma anistia geral, será um suicídio. Reduzir a condenação não vai adiantar. E aí, qual a opinião da sociedade? Anistia ou redução? Bruno, é importantíssimo entender qual é a opinião da sociedade. A questão que se coloca agora é justamente essa. O objetivo é aliviar essas penas que estão abusivas para o pipoqueiro, para a cabeleireira que pichou uma estátua. O objetivo é este ou o objetivo é salvar Bolsonaro de uma condenação que foi uma persecução? Porque claramente o objetivo não é mais apenas os pequenos. Se fosse, a gente podia sim estar discutindo da possibilidade da redução das penas, da validade legal disso, se é possível fazer a redução das penas, quem sabe até a conversão das penas em prestação de serviços à comunidade. Eu adoraria ver a Débora lavando estátuas na cidade de Brasília e não prisioneira, apesar dela estar agora em domiciliar. Mas o problema que eles querem resolver não é o dos pequenos, o problema é outro e chega inclusive na questão das emendas. Tudo isso tem por trás as emendas parlamentares que Flávio Dino está lá tentando controlar. Para mim, essa é a grande chave. E tem também, lembrei agora do voto do ministro Fux, que foi completamente contrário ao voto dele quando condenou a Débora do Batom, os outros de lá também do 8 de janeiro, sempre bem punitivista, mas que no julgamento de Bolsonaro mudou
esse discurso. Durso, você acredita, assim, na minha também opinião, né? Claro, aqui como jornalista, a gente observa que o que move a opinião pública ainda é a pena dessas pessoas do 8 de janeiro. Muita gente se revolta com as penas muito altas que essas pessoas pegaram, né? Até um pouco mais do que sobre a situação de Bolsonaro. Inclusive, na última pesquisa que nós mostramos aqui, muita gente, a maior parte era contra a anistia a Bolsonaro, né? Qual a sua visão? Olha, Márcia, provavelmente nós seguiremos pela possibilidade da redução da pena, porque até para a opinião pública isso seria o mais justo. Nós pensarmos em anistia ampla, geral e restrita é inclusive absolver aqueles baderneiros que realmente depredaram o patrimônio público, que fizeram quebra-quebra em Brasília. Não tinham capacidade de dar um golpe de Estado, mas cometeram crimes pontualmente ali naquele dia. E a anistia, para eles, seria como passar a mão na cabeça e dizer, não tem problema nenhum que você fez. Mas não é isso que a sociedade, pelo menos a meu ver, está hoje exigindo, está hoje clamando. O que hoje a população reclama é que as penas foram exageradas, é que aquelas pessoas não faziam parte de uma trama golpista e sim cometeram aqueles crimes de vandalismo, de depredar patrimônio público, de invadir aqueles órgãos públicos. E aí, uma pena menor realmente seria mais justa. Só que isso não necessariamente satisfaz todos os anseios do bolsonarismo, que não afasta a inelegibilidade do Bolsonaro e a sua condenação nesse processo que recentemente ele foi julgado. Vocês acreditam que pode haver redução de pena para Jair Bolsonaro, sim ou não, Mônica? Não ouvimos. Pode repetir, por favor? Não, eu não acredito que vai haver redução. Durso? Se eles conseguirem emplacar, a regra da lei é geral. Se eles conseguirem emplacar uma diminuição para todos, poderia alcançar a diminuição de pena a Bolsonaro. Obrigada, então, pela participação de vocês. Já já a gente continua esse debate. Vamos abrir para as pessoas que estão mandando mensagem para a gente no 11 9 1325 8055, agora aqui na nossa JP nas redes. A gente perguntou, você prefere anistia ou apenas a redução da pena? O Eliomar Júnior disse, é evidente que alguns ministros parecem mais preocupados com em prender Bolsonaro do que em pacificar o país. Isso é uma vergonha. Se o Lula está no poder, ok, vida que segue. Mas é fundamental haver harmonia e imparcialidade, pois não podemos continuar brigando. Quem realmente sofre com isso, com essa polarização, é a população, né? Concordo, Eliomar. Obrigada pela sua participação. Próxima mensagem é da Beth Coelho. Eu sou a favor da anistia plena. Nada de redução de pena, pois está claro que todos estão presos injustamente. Obrigada também pela sua participação, Beth. Agora, Conceição, boa tarde. Claro que tem que ter anistia, principalmente depois de 12 horas de voto do juiz ministro Luiz Fux. O que se viu foi uma perseguição. Obrigada também, Conceição, pela participação. Continua mandando mensagem que a gente vai seguir lendo até o fim do jornal, às 4 horas da tarde.